Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal e o propósito desse nosso vídeo de hoje é falar um pouquinho sobre apometria e espiritismo, né? Mostrar aí alguns pontos de ligação, alguns elos, né, que existem, alguns pontos comuns, por assim dizer, entre apometria e espiritismo. Mas lembrar que, de qualquer forma, não se confundem, né? Em absoluto, não se confundem. O espiritismo é toda uma doutrina, né, baseada no tripé ciência, filosofia e com projeção, né, no plano religioso, enquanto a apometria é uma técnica ou um conjunto de técnicas, enfim, que visam a cura, né, de males, enfim, em essência espirituais ou psicológicos, se for o caso. Mas, conforme nós veremos, há alguns pontos de ligação. Bom, comecemos pela etimologia da palavra, né? Apometria vem do grego apo, que significa além de, e metron, que significa medida, né? Então, enfim, poderíamos traduzir apometria como algo que está além do que pode ser medido, do que pode ser mensurado, né? Enfim, talvez por tratar, né, com questões de natureza, enfim, espiritual, etc., né? Enfim. Bom, em 1965, né, um farmacêutico bioquímico de nome Luiz Rodrigues, né, cidadão porto-riquenho, né, esteve em Porto Alegre e apresentou. Ele era residente no Rio de Janeiro, né, desenvolvia sua atividade profissional específica, né, como farmacêutico bioquímico, e também desenvolvia estudos e atividades psíquicas. Então, em 1965, ele esteve em Porto Alegre e apresentou para um conjunto de médicos, dentre eles o Dr. José Lacerda de Azevedo, né, gravemos esse nome, vai ser considerado, digamos, como o pai, né, da apometria. E ele então divulgou para esse conjunto de médicos, inclusive o Dr. José Lacerda de Azevedo, uma técnica, digamos assim, que ele utilizava, né, para promover o desdobramento, né, do espírito do indivíduo e a partir daí então, digamos, né, atuar, né, de maneira curativa, etc., né? Mas, a meu ver, né, esse procedimento relatado por, né, Luiz Rodrigues nada mais era do que uma redescoberta, né, dos procedimentos adotados pelos primeiros magnetizadores, né? Remeto aqui a um vídeo do próprio canal, né, intitulado O Precursor do Livro dos Espíritos, em que nós mencionamos que muitos magnetizadores, né, de primeira hora e posteriormente, né, já mais adiante, por exemplo, Albert de Rochat, no seu livro As Vidas Sucessivas, reporta justamente isso, né, que consegue promover o desdobramento do perispírito do indivíduo e a partir daí então ele passa a ter uma série de habilidades, né? Uma vez o espírito, enfim, desvinculado da matéria, ainda que momentaneamente, evidentemente, passa a ter uma série de propriedades, etc. e tal. Mas, enfim, a apometria pode ser definida como uma técnica, como um conjunto de técnicas, né, que permite, então, dinamizar reuniões mediúnicas, né? Algumas vezes está definido dessa forma, né? Mas, enfim, pontos de contato aí, né? Você, por exemplo, se utiliza de médiums, você promove aí o encontro de espíritos encarnados e desencarnados, né? Há reuniões de desobsessão, né? Então, tem alguns pontos em comuns nesse sentido, bem entendido, né, com a doutrina espírita. Por outro lado, há uma série de diferenças, né? Há uma série de diferenças. Por exemplo, na apometria, né, você utiliza processos de contagem, né, processos de produção de ruídos, como estalar de dedos, por exemplo, né, como técnica, como uma forma de concentrar energia e promover o desdobramento perispiritual do indivíduo, né? O médium, uma vez desdobrado, né, o médium estaria desdobrado e ele vai então aí interagir com espíritos desencarnados, né? Muitas vezes promove-se o desdobramento do próprio paciente,
né, daquele que receberá tratamento, etc. Né? Algo bastante diferente, por exemplo, da abordagem espírita. Né? Na sua teoria, né, enfim, a apometria ela tem 13 leis, né, chamadas 13 leis da apometria. Na sua teoria, a apometria também leva em conta digamos, as diferentes camadas, vamos utilizar assim, né, para não entrar em muitos detalhes, enfim, as diferentes camadas que compõem, né, o perispírito, né, e, enfim, as consequências do fato do perispírito ser passível, né, de desdobramento em camadas, etc. Por exemplo, no tratamento com espíritos obsessores, né, muitas vezes no espiritismo se prefere até não falar em reunião de desobsessão, mas ensina uma reunião de diálogo, né, de educação dos espíritos, etc. Mas então, na reunião de desobsessão no espiritismo, se procura dialogar com o espírito obsessor, mostrar que ele está errado, que ele está equivocado, que ele deve redirecionar a sua conduta, etc. Né? Já a apometria propõe que você consegue conter a liberdade de ação dos espíritos obsessores, né, através de utilização de técnicas que, de acordo com a teoria da apometria, seriam capazes, inclusive, de prender, tolher, afastar, né, esses espíritos obsessores em outras dimensões, e mesmo apagar a sua memória, etc. Perceba que, nesse aspecto, há um ponto de contato, por exemplo, entre a apometria e a Umbanda, né? Essa coisa de desfazer trabalhos, prender espíritos, né, obsessores, amarrar o espírito, né, impedir que ele faça coisas ruins, etc. E, inclusive, em função disso, você encontra, por exemplo, na internet uma série de sites com informações, ou sites, né, de indivíduos ou de entidades que propõem tratamentos apométricos, em que há, inclusive, um certo desgarramento, eu diria, né, na direção de uma certa porra-louquice aí, né? Com perdão, né? Do vocábulo um pouco chulo, tá certo? Mas enfim, essa é uma diferença, por exemplo, marcante, né? Entre a abordagem espírita e a abordagem apométrica, tá certo? E a apometria, então, ela procura, enfim, tem lá uma série de conceitos, né? Ela procura, digamos, lastrear, né, a sua abordagem na ciência, mas evidentemente, se essa interpretação, né, científica estiver incorreta, evidentemente isso vai significar também o colapso, né, de muitas das proposições da apometria. Mas enfim, adianto, né, ou enfim, esclareço, né, não sou nenhum especialista, né, em apometria, mas estudei alguma coisa bastante, né, enfim, entendo assim para estabelecer o termo de comparação aqui nesse vídeo. Né? Mas entendo que, de qualquer forma, para aqueles, né, que enfim, são adeptos ou que se interessam pela doutrina espírita, conhecer os propósitos da apometria, as suas abordagens, né, é algo interessante, é algo relevante, por conta desses pontos de contato com o espiritismo que eu já mencionei. Né? Promover o desdobramento do perispírito, o contato entre espíritos encarnados e desencarnados, etc. Mas uma outra diferença também é que a apometria propõe que, por exemplo, uma vez o espírito, né, da pessoa que será tratada estando desencarnada, estando desdobrado, né, o espírito da pessoa encarnada que será tratado uma vez estando desdobrado, essa pessoa poderia ser levada a hospitais no plano espiritual, né, e lá ela que seria tratada, né, por bons espíritos, etc. Quer dizer, digamos, um conjunto de interpretações, propostas, abordagens, né, concepções teóricas e que interferem evidentemente na prática, né, que de alguma forma determinam e delimitam a prática da apometria, que tem por certo diferenças significativas, né, do ponto de vista de interpretação, conceitual, né, do ponto de vista do entendimento, inclusive, de quais sejam as verdades fáticas, né? Enfim, algumas pregadas, por assim dizer, pela apometria, em comparação com aquelas estabelecidas pela doutrina espírita. De toda forma, né, como disse, repito, acho interessante, né, que todos aqueles que se interessam pelo espiritismo procurem conhecer também um pouco a teoria da apometria, porque há alguns pontos de contato e essa abordagem, né, que a apometria pretende algo mais científica,
pode nos ajudar, inclusive, a compreendermos um pouco mais, né, certas propriedades e capacidades do espírito uma vez desdobrado, tá certo? Muito obrigado, se inscrevam no canal, tem um link aí ao lado, tá certo? É só clicar, nos ajudem a divulgar cada vez mais e melhor a maravilhosa doutrina dos espíritos. Por hoje é só, e vão ficar links aqui na descrição para vídeos tratando especificamente de apometria. Muito obrigado.